Fala aí galera, eu sou o T e a gente vai falar de Banlist. Porque saiu Banlist pro Master Duel. Na verdade acho que saiu ontem, né, provavelmente todo mundo já sabe, foi uma Banlist desse tamanho aqui. Mas, enfim, eu quero deixar registrado aqui os acontecimentos do jogo e a Banlist do Master Duel é uma delas. É uma Banlist que é irrelevante? Aconteceu porra nenhuma com elas? Talvez, quem sabe? Sim! Mas vamos debater um pouquinho sobre ela, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu então. Vamos lá! Sim, meus amigos, então aqui estamos na tela de uma página do Facebook para poder, da Red4 Duel, para poder ver esses foram os hits que aconteceram na Banlist. Pois é, eu fiz um vídeo falando aqui em cima sobre as cartas Ishizos, o rumor das cartas Ishizos chegarem no Master Duel sem Tiara. E aí eu debati um pouquinho sobre, eu falei um pouco do Tiara também, da possibilidade do Tiara chegar no jogo sem os Ishizos, e tava tudo bem, mas que precisava acontecer alguns hitzinhos. E na última Banlist que teve, que foram hits curtos que aconteceram lá nos Runic, eu também fiquei um pouco incomodado, porque achei que os Tiaras iriam chegar. Não chegaram, chegaram os Ishizos. E aí a Konami tá numa frequência mais frenética de Banlist ainda, porque a gente tava acostumado, já na Banlist mensal deles, de eles lançarem sempre no range ali do dia 20 até o dia 25, mais ou menos, saiu uma Banlist. Isso veio acontecendo nos últimos meses aí, até janeiro, onde por volta do dia 25 de janeiro aconteceu a Banlist do mês. Só que aí, chegando em fevereiro, que era o mês do aniversário, eles lançaram uma Banlist no começo, que aí a Banlist do fim de janeiro deu aquele hit preventivo, né, no sapo, no Exceed Sapo, porque os splices já iriam chegar em fevereiro. No mês seguinte, no mês de fevereiro, no começo do mês, entre o dia 6 e 7, se eu não me engano, veio uma outra Banlist. E essa Banlist tirou algumas cartas da lista, como o Blaster, por exemplo, e semi-limitou o Starter. Foi uma Banlist atípica, era o mês do aniversário, inclusive teve gente falando isso nos comentários aí dos outros vídeos que eu postei, mas pau no seu cu, porque foda-se, não foi isso que aconteceu. Teve uma Banlist posterior, né, no range que a gente já espera, entre o dia 20 e o dia 25 ali, do mês de fevereiro, e nessa Banlist veio aquelas semi-limitações no Runic, e aí a gente só esperava que fosse chegar uma próxima Banlist lá pro dia 20, 25 de março, tá ligado? Não foi o caso. Eles lançaram uma Banlist agora no começo do mês. Por quê? Vai dropar, se eu não me engano, na semana que vem, ou aí nessa semana, eu realmente não sei, foda-se. Vai chegar as cartas de Ishizos, sem o Tiara, né? Se você não tá ligado no que são os Ishizos, além do vídeo que eu já recomendei ali em cima, eu deixo aqui em cima, falando um pouco dos Ishizos com o Tiara, assim que eles começaram a jogar lá no OCG, tá? Porque eu não tenho um vídeo falando especificamente dos Ishizos, mas enfim, suponho que você já saiba. Com isso em vista, a Konami sabe que tá vindo os Ishizos pro Master Duel e não tá vindo o Tiara. A Konami não soltou o Tiara, não vai soltar o Tiara, pelo menos não nesse mês. Na coleção de abril, provavelmente venha, a não ser que eles não queiram lançar essa merda, mas, né? E aí, como eu já falei lá no vídeo, nas conjecturas do vídeo de Ishizo, no formato de Master Duel sem o Tiara, tem algumas aplicações de ser usado em deck de Emancipator, né? Aqueles decks gigantes de Emancipator lá, os bichos são terra, são foods pra Block Dragon, fazem o Granite e são os Ishizos, né? Que milam cartas e que dão shuffles no cemitério do cara, que são interações bem boas. Além disso, tem o deck de Venusilph, que pode usar a engine de Ishizo micro com Shuffler, dependendo do meta, com Madoushi ou o próprio Venusilph com Naturia, caso Naturia chegue agora, o que eu não sei se vai chegar, realmente não sei, porque eu não tô por dentro dos lançamentos, foda-se também. Mas tem algumas aplicações fora do deck de Tiara, mas obviamente não chega nem perto de fazer alguma coisa significativa no metagame sem os Tiara Laments, porque são os Tiaras que usufruem 100%, 120%, 150%, 200% dos efeitos dessas cartas. Elas são roubadas. As cartas que deixam a parada roubada é o Aguido e o Kelbeck. Resumindo rapidamente, mais uma vez, as cartas de Ishizo basicamente são divididas em dois grupos, né? Os Shufflers, que devolvem cartas que se banem do campo ou cemitério, e aí dão alvo em até 3 cartas em qualquer um dos cemitérios, e devolvem pro deck. Eles são os Shufflers, que tem esse efeito quick no campo e cemitério. E aí você tem os Millers, que mandam cartas do deck pro cemitério, 5 cartas de cada deck. Cada jogador tem que mandar 5 cartas do topo do deck pro cemitério, desde que os Ishizos em questão, os Millers, sejam enviados pro cemitério da tua mão ou do teu deck. Por isso que Diviner, por exemplo, é usado. Normal sumo Diviner, ela manda uma fada do deck ou este deck pro cemitério. E aí você manda ou Algido ou Kelbeck. E aí eles caem no cemitério, ambos milam 5. Por exemplo, são algumas interações do deck, né? Eles têm efeitos que se distinguem entre eles, mas basicamente o grande grupo de cartas Ishizos são esses. Beleza. Daí a Konami semi-limitou 3 deles. São 4, semi-limitou 3 deles. Só o Mudora ficou a 3. E de novo, não tem impacto disso aqui, pelo menos não um impacto significativo no metagame do Master Duel sem Tiara Laments, tá?
E por que eles soltaram esses hits então? Pensando já no Tiara futuramente. Porque a gente simplesmente projeta no mundo do Master Duel as coisas que a gente traz do Yu-Gi-Oh! TCG, né? E aí o que acontece com o Yu-Gi-Oh! TCG? Se sai uma banlist e essa banlist tem poucos hits, tira mais cartas da banlist do que põe e dá uns hits bem tímidos, a gente começa a ficar um pouco desesperado, porque a gente sabe, tem ciência e convicção que só vem uma banlist daqui a 3 ou 4 meses. A gente sabe disso. Então quando vem uma banlist muito minimalista, é extremamente frustrante, dependendo do formato do ponto do metagame, obviamente. Mas no Master Duel não é assim que funciona. Eles fazem uma banlist mensal, fazendo coisas pontuais para os acontecimentos dali, já que eles limaram grande parte de problemas. Eles limaram grande parte de problemas do jogo, como o Calamities, como o Needle Fiber, a Anaconda tá lá infelizmente, mas pelo visto, esse tipo de carta, que é simplesmente genérica e muito forte, elas só serão mexidas se elas em algum ponto desestabilizarem a saúde do jogo, como a Anaconda, como o Electromite, o Metal Force Electromite, né? O Block Dragon, que já foi limitado, mas ainda tá no jogo, a Master Plan, que são cartas que são passíveis de banlist completamente. Eu adoraria viver num mundo em que elas estão banidas, mas enquanto elas não causarem um impacto significativo, a Konami vai ignorar e vai mexer nas coisas mais pontuais todo mês, o que é bom e o que é razoável, né, nesse jogo. E tendo em vista que eles têm uma banlist por mês, eles podem fazer uma banlist muito mais minimalista. Eles sabem o que eles vão lançar na coleção seguinte. Essa banlist minimalista, se a coisa seguinte dá Power Creep, ele já não mexe nas coisas atuais. E aí eles mexem em coisas preventivas para a coleção que vai lançar, que foi o que aconteceu em janeiro, irritando coisas de Splite e pouca coisa do metagame, que era o metagame do Mathmech. Realmente nada de Mathmech foi banido, Sword Soul não foi banido, nenhum Desper foi banido naquele ponto que era o metagame. Se eu não me engano, a estátua foi banida ou foi antes, não lembro realmente. Mas enfim, então eles fizeram isso porque o Splite já ia dar Power Creep nesses outros decks. Se isso não acontece e a coleção seguinte que eles sabem que vão lançar não dá Power Creep na parada que já existe, aí eles hitam a parada que já existe, como aconteceu na época do Desper, onde o Alber foi a 2, o Opening foi a 2 e esse tipo de hit, o Long Yan foi a 2. Então eles vão fazer esse tipo de coisinha aqui e ali, E como é uma banlist mensal, eles têm muito mais espaço para poder fazer esse tipo de coisa. E se forem 2 banlists por mês então, muito mais espaço ainda para abrir brecha para sair uma banlist. E nessa banlist acontecer coisas pequenas, mas que afetam em algum ponto. Não só afetam, mas tiram a responsabilidade de em uma banlist só acontecer muito mais coisas ao mesmo tempo. Então, como os estilos estão vindo pro jogo sem o Tiara, eles optaram por já fazer isso. Porque quando vier o Tiara, a banlist muito provavelmente do fim desse mês, de março, já entre dia 20 e 25, aí sim, ela com certeza, pelo menos é o que eu imagino, supondo que o Tiara venha em abril mesmo, vão hitar cartas que eles querem prevenir para o Tiara, tá? Eles vão hitar cartas que eles querem prevenir para o Tiara. Ou não, porque olha só, se não dá pra lançar uma banlist muito antes das cartas serem lançadas, por exemplo, por que o Starter não foi hitado na banlist de janeiro? Porque não tinha nem uma previsão, não tinha nenhuma conjectura de que ele ia chegar. Tinha um maluco lá, o cara do YouTube que faz os vazamentos. Beleza, tinha a informação dele, mas não é nada oficial. A partir do momento que tem algo oficial, torna-se real pro jogo de algo acontecer. Então por que o Starter não foi mexido na banlist de janeiro? Eles baniram o Sapo, que é um hit preventivo em uma carta fora da engine. Mas o Starter não existia ainda. Mas quando tava alguns dias antes de lançar o Splite, aí sim eles deram uma nova banlist no começo de fevereiro pra hitar o Splite. Então o que eu imagino que vai acontecer é que no mês que vem vamos ter 2 banlists de novo. Nesse mês vamos ter 2, tá? 2 banlists de novo. Essa aqui, que deu hit nessas 3 cartas e que de novo, o impacto é mínimo, tá? Extremamente baixo para o formato quando essas cartas chegarem sem Tiara Laments. Vai ser desesperador se o Tiara chegarem, mas eu acho que não vai. Então, estilos sem Tiara, esses hits, foda-se. Quando chegar no final de março, aí eles podem podar algumas arestas, voltar a hitar alguma coisa de Splite, quem sabe, ou de Runic e deixar o Splite mais solto, ou então diminuir ainda mais esses caras, porque o meu sonho de quando chegar o Tiara é que esteja pelo menos a Guido Kelbeck A1, o Keldo pode continuar 2 ou ir A1 também, e aí deixa o Mudora A3, por exemplo, que não fique igual ao nosso EG, que tem 3 Aguidos e um Kelbeck. Espero que não fique. Mas ficando Aguido A1, Kelbeck A1 e Keldo A1 e aí o Mudora A3, por exemplo, já é ótimo. Se acontecer a mesma coisa aqui, só que com cartas A1 ou um deles banidos. Provavelmente os Millers, né? Bane um, limita o outro. É isso que eu quero. Eu quero, se possível, e o Tiara não puder usar essas cartas,
melhor ainda. Outra coisa que eu quero muito é que essas cartas venham raras. Elas venham ou N ou R, e não venham o R ou SR. Eu quero muito, porque esse tipo de carta tende a ter menos probabilidade de ter hits mais severos. Então, se elas vierem mais baratas, acho que já é até um sinal de que elas vão rodar na outra banlist. Mas enfim, e aí, tendo essa banlist que vai acontecer em março, no final desse mês, creio que vai ter outra banlist no começo de abril, pouco antes dos Tiaras lançarem, igual essa. Só que aí essa banlist vai tirar uma coisa ou outra da banlist. O Gazel pode voltar a 3, talvez, eu nem sei se ele tá a 3 no Master Duel, mas enfim. E aí eles vão hitar algumas coisas do Tiara. Supondo que os Shizu sofram hits, esses hits para o deck de Tiara e Shizu não muda o que o Tiara e Shizu seria no jogo, tá? Esses hits aqui não muda o que o Tiara e Shizu seria no jogo. Mas, se tiver, vai ter que ter uma outra banlist que vai sim machucar eles de novo. E aí, a outra no começo de abril, que eu acho que vai acontecer de novo, duas banlists, que aconteceu em fevereiro e março, pra você não dizer que eu tô maluco. Aí sim, essas cartas de Tiara, na iminência de serem lançadas, serão hitadas. O que pode acontecer? Bom, Reino Heart A1, por exemplo, e porque vai existir a Kit. Então, Reino Heart A1 e a menina A1 também, né? A Halfene. Não, o Shailin. Eu prefiro o Shailin. O Shailin é muito brabo. Então, Reino Heart e Shailin, ou então Shailin e Halfenes. Mas eu acho que só duas cartinhas, assim, no máximo 3, serão hitadas, né? Se o Instant Fusion rodar na banlist do final de maio, de março agora, eu fico feliz. Se os Shizus forem todos A1, eu fico feliz, igual foram no TCG. Ou quem sabe, o Kelbeck e a Guido A1, o Keldo fica 2 e o Modara 3, eu vou achar de boa também. Mas o Shailin A1, com certeza. E aí um dos outros Tiara, ou quem sabe pelo menos 3 deles A1, igual tá no TCG, tá ligado? Mas vai existir kit, entendeu? Então vai ser um mundo diferente também, porque vai existir kit ainda. E o Tiara ainda assim vai ser um deck opressivo. E com o Splight com poder diminuído potencialmente na outra banlist, que deve pegar uma coisa ou outra de Runic, vai ter um metagame equilibrado com decks fortes, mas com limitações, o que eu quero, tá ligado? Quero muito que o Master Duel venha assim, com limitações, decks machucados, porque eu acho que isso é bom. E aí eu acho que não vai ser tão desesperador existir o metagame do Tiara, contanto que eles venham hitados e os Shizus estejam mais hitados, porque esses hits não contam pra mudar nada no formato onde Tiara existe, tá? Mesmo Tiaras hitados, tá? Principalmente o Shailin. O Shailin é o principal propulsor dessa porra toda, porque comprando um desses Millers, você pode dar o Perlehane, pegar o Shailin entra e descarta um desses bichos, e aí desencadeou uma parada foda, porque só aí são 8 miladas. Então é muito forte. O Shailin é o principal Tiara no mundo dos Shizus, eu acho, e aí além dela, alguém tem que rodar. Eu prefiro que seja alguém que faz esse efeito no teu turno. E tipo, pode ser o Halfenes? Pode, mas eu prefiro que seja Reino, ou Meiru, tá ligado? Até porque vem um Sprint depois também. Então, galera, é basicamente isso. Eu não acredito que eu consegui falar por 12 minutos de uma banlist extremamente curta, mas foi basicamente para deixar alguns pensamentos, porque falar da banlist em si eu falei pouco, mas é para deixar alguns pensamentos aí do que eu imagino para o jogo, tendo em vista os últimos acontecimentos. Nos 2 últimos meses tivemos duas banlists em cada um deles. Não, mentira. Mas em fevereiro teve 2 banlists e agora acho quase impossível não ter uma outra banlist no período normal, né? Que é 20 e 25 do final do mês. Mas já teve uma no começo agora, então é bem razoável pensar isso. No mês de abril, creio que vai acontecer a mesma coisa e vai precisar, tá? Vai precisar. Enquanto o formato tá equilibrado, a banlist nem se faz tão necessário, mesmo assim eles lançam. E imagina quando precisa. Eu tô gostando muito dessa abordagem do Master Duel e eu espero que ela não me foda e não me decepcione, porque o jogo já me decepcionou demais. Parece que ele me bateu na minha cara, espancou aquele marido, tá ligado? Chega bêbado. E aí o Master Duel me disse que vai mudar. Eu tô acreditando. Vamos ver se ele não vai me espancar de novo, porque é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.